bom dia. Bem-vindos ao segundo dia do 5º Congresso Internacional do Direito Tributário do Rio de Janeiro, patrocinado pela BDF. É um prazer que nós estejamos aqui na abertura do segundo dia, logo num dos primeiros painéis. Esse é o painel 8, discutindo as novas perspectivas de extinção do crédito tributário. Antes de começar a falar um pouco sobre o painel e até falar sobre os meus panelistas aqui, uma questão de ordem aqui, a gente está lembrando em todos eles, e aqui também faz sentido, que estamos fazendo o lançamento do livro Temas de Direito Tributário, em homenagem ao professor Gilberto Gil Canto, com artigos escritos por diversos panelistas, inclusive alguns que estão aqui. O livro é esse, e um exemplar do livro vai ser sorteado pela produção do evento, e o nome da pessoa vai ser informado no final do painel. Então, vocês fiquem por aí, a inscrição de todo mundo já está feita, quem já estiver online já está sendo computado, então no final do painel a gente vai dizer quem ganhou e, obviamente, a produção vai entrar em contato com essa pessoa. Voltando à discussão aqui, hoje eu tenho aqui conosco, nós temos aqui 4 pessoas, é um time estelar, e eu estou me excluindo disso, eu estou falando de 4 pessoas que vão falar mesmo sobre o assunto, sendo a doutora Fernanda Drummond Parisi, que é doutora em MES pela PUC de São Paulo, ela é diretora da BDF. Temos o doutor Onofre Alves Batista Júnior, que foi advogado-geral do Estado de Minas Gerais e hoje advogado e professor associado da UFMG. Ele é pós-doutorado pela Universidade de Coimbra. Temos o doutor Oswaldo Carvalho, que é advogado e professor do IBET e doutor pela PUC de São Paulo. E temos também o Tássio Lacerda Gama, que é advogado e professor de Direito Tributário da PUC de São Paulo. Ele é presidente do IAT. A ideia aqui é que nós falemos durante essa 1h30 sobre o assunto, esse é um assunto importante. Quando a gente fala de extinção do crédito tributário, a gente está falando de um assunto clássico. A gente está no Código Tributário Nacional, está descrito no artigo 156, e por que a gente diz que ele é importante que se traga agora? Apesar de ser um assunto clássico, ele se movimenta e, naturalmente, ele tem posições de Receita Federal, posições de tribunais, tem posições novas de legislação sobre isso, que eu acho que é onde que vale a pena a gente discutir aqui. Acho que a primeira palavra a gente pode passar para o meu colega Oswaldo, que vai falar um pouco, é um assunto enviesado da própria extinção do crédito, fala sobre a restituição tributária no ICMS, e eu acho que seria importante, Oswaldo, conta para a gente onde é que a gente encaixa todo esse assunto dentro da questão da própria extinção do crédito. Acho que a palavra é sua. Bom dia, nosso presidente de mesa, Luiz Felipe Ferraz. Bom dia, professores Onofre Batista, Fernanda Parisi, Tássio Lacerda Gama, né, que comporemos juntos esse painel. Quero cumprimentar inicialmente, né, a comissão organizadora desse 5º congresso, já tradicional congresso, né, da BDF, agradecer o nosso amigo Gustavo Brigagão, a sua diretoria, os seus conselheiros, né, pelo congresso em si e pelo convite que nos faz, mais uma vez, para que nós estejamos juntos, né? Estou aqui compondo uma seleta mesa e me sinto, Tássio, aqui como um papel, e Fernando, de João Batista, né? João Batista no Evangelho, aquele que palmilhava, né, o caminho para os mestres, né? Estou aqui bem à vontade, me sentindo assim, né? Iniciando esse caminho nesse painel, né? Para que vocês, né, deem aí depois a melhor sequência, né? É um congresso exitoso, mais de 3.000 ontem, né? Me atualizando, mais de 3.000 inscrições, com 160, né? Palestrantes, um congresso do nível de excelência da BDF. Parabéns à comissão organizadora. E esse painel, número 8, trata de novas perspectivas da extinção do crédito tributário. Nós não podemos perder esse eixo temático, né? Para tratar da restituição do indébito tributário. Inserindo o tema aqui da restituição do indébito tributário, imaginamos o seguinte: primeiro, nós estamos tratando de extinção do crédito tributário. Quando nós falamos em restituição ou ter de volta o crédito tributário, é para quê? Para que a gente possa tê-lo de volta para oferecê-lo a compensação, pensando na extinção do crédito tributário. Nessa perspectiva, dado o tempo que nós temos
à disposição. Liguei o meu cronômetro agora, então presumo que deva ter falado 1 minuto e meio a 2 minutos, pelo que eu estou vendo do cronômetro aqui do computador. Mas liguei o meu aqui para que eu possa respeitar, né, os demais palestrantes, mas, sobretudo, o público, e cumprimentar aí aos mais de 3 mil congressistas e aqueles que nos assistem nesse momento, né? Então, assim, no tempo que nós temos aqui à disposição, eu dividi aqui a minha apresentação naquilo que nós teríamos, assim, de maior importância, né, dentro desse tema de restituição do indébito tributário. As discussões mais recentes a respeito do tema, pensando no quê? Pensando de quem tem a legitimidade ativa para pleitear essa restituição do indébito do ICMS, e depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, ali em outubro de 2016, em sede de repercussão geral, que decidiu que deve ser restituído, sim, aquele fato gerador que não se realizou na sua inteireza, porque até então o entendimento é que se deveria restituir, em sede de substituição tributária para frente, apenas aquele fato gerador que não se realizou. A partir de outubro de 2016, nós tivemos uma mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal, fincada lá em 2002, depois, em outubro de 2016, veio o Supremo e disse, em sede de repercussão geral, não apenas aquele fato gerador não realizado, mas também aquele que não se realizou na sua inteireza. Isso determinou, a nosso juízo, e diante de pesquisa que nós fizemos, especialmente no STJ, né, que mudou um tanto, né, a jurisprudência em sede de Superior Tribunal de Justiça, né, Superior Tribunal de Justiça, a respeito desse tema. Então, a minha fala vai se concentrar dentro desses 2 pontos: a legitimidade ativa para pedir a restituição, para postular a restituição do indébito do ICMS, né, e a questão, né, da restituição em si do ICMS, da substituição tributária, tendo em vista o quê? Tendo em vista o artigo 166 do Código Tributário Nacional, que, como bem sabemos, o artigo 166 do Código Tributário Nacional trata da repercussão econômica, né, dos chamados impostos indiretos. E aí ele traz um comando ali, o vetusto código, né, e bom código de meados dos anos 60, né, ele traz ali como condição que, para pleitear esse indébito, você tem que provar, você que pede, né, a restituição, tá, que não repassou esse impacto econômico, tá, para a ponta, né, vale dizer, para o consumidor final, ou que obteve dele, né, a autorização para pedir essa restituição. Então, são esses os 2 temas que nós iremos tratar, mas passando ainda aqui rapidamente, mas bem rapidamente, de brevíssimas considerações a respeito dos chamados tributos diretos e indiretos, né, que é um critério muito combatido pela doutrina desde a época da concepção do Código Tributário Nacional. E também alguma fala, ainda que rápida, a respeito desse denominado contribuinte de direito e contribuinte de fato. E mais um tema que eu deixo para o final, Fernanda, e ainda que rapidamente, que quando nós estamos falando de novas perspectivas na extinção do crédito tributário, pensei, então, né, nesses 2 pontos de que falei há pouco, principalmente, né, com respeito ao comportamento da orientação, o comportamento da orientação do STJ, e também o que está acontecendo nos estados com respeito aos ressarcimentos de substituição tributária. Aí nós vamos encontrar nas legislações de conformidade tributária de alguns estados, tá, a promessa de ressarcimento prioritário, Tássio, a respeito dos ressarcimentos de substituição tributária. Então, vou comentar rapidamente a respeito da legislação de São Paulo, Ceará e Alagoas, a respeito dessa prioridade que estabelece nas suas leis locais para ressarcimento do ICMS-ST. Bom, os aspectos gerais da repetição de indébitos, não quer dizer, ter de volta, né, o ICMS, né, é um assunto que nos acompanha
mesmo de antes do Código Tributário Nacional, né? E aí a questão do significado do indébito tributário. O indébito tributário é aquilo que você pagou e não deveria ter pago e você pretende pedir de volta, pedir de volta o chamado, denominado tributo indevido. Quais as espécies que nós podemos encontrar? Várias. Eu identifico aqui as principais, a questão da devolução do crédito acumulado do ICMS, quando as empresas, né, praticam hipóteses de geração de crédito acumulado, em que não deveria haver a incidência do ICMS, houve a incidência do ICMS, lá na frente, essas empresas, né, têm a legitimidade para postular essa repetição, essa restituição. Encontro aqui a figura do crédito acumulado, naquelas hipóteses geradoras, a clássica delas, né, a principal delas, é a questão da exportação. Não é devido o ICMS na exportação, então a empresa que tem a aquisição de insumos, de matéria-prima, né, de bens, né, com o ICMS, quando ela vai exportar, ela tem a imunidade na exportação, conserva esses créditos, ela pleiteia esses créditos diante dos estados, tá, para que tenha de volta os créditos do ICMS. Temos a questão do ressarcimento da substituição tributária, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e tantas outras hipóteses, devolução de pagamento indevido, pagamento em duplicidade, pagamento a maior, não nessa hipótese que eu disse afora, mas são hipóteses assim não tão expressivas. As mais expressivas seria a questão da devolução de crédito acumulado e ressarcimento de substituição tributária. Lembrando que em todas essas hipóteses, devolução de crédito acumulado e ressarcimento de substituição tributária, a necessidade do reconhecimento administrativo ou judicial para que o contribuinte possa lançar na sua escrita esses efeitos, tá, de devolução do crédito, tá? Bem, com respeito aos tributos diretos e tributos indiretos e a sua repercussão econômica, essa classificação em tributos diretos, em tributos indiretos, ou mesmo impostos sobre consumo, isso se trata do quê? Se trata de uma classificação da ciência das finanças, é uma classificação à luz da ciência econômica e que sempre foi muito combatida na doutrina, né, do direito tributário, tá, por não compor as normas tributárias que tratam da matéria. Mas o certo é que sempre se discutiu, né, essa discussão da repercussão econômica. Onofre, se discute muito, né, dos tributos que repercutem ou não. Quando eu penso, saindo da ciência das finanças e saindo da ciência do direito, se eu pensar na ciência da contabilidade, eu vou ver e da auditoria, que todos os tributos repercutem. Tá? A discussão se ele repercute direto ou indiretamente, quando eu vou na análise das demonstrações financeiras, eu apanho ali receita de vendas ou receita de serviços, né? E eu tenho ali os impostos incidentes sobre vendas e prestação de serviços, eu tenho ali os chamados tributos indiretos. Ali eu venho e componho o lucro bruto da empresa. E depois eu tenho as outras deduções, ali vai aparecer os chamados tributos diretos, o imposto de renda, por exemplo. Ora, mas imposto de renda, às vezes ele repercute direta e às vezes ele repercute indiretamente, haja visto o imposto de renda retido na fonte. Então, essa discussão de repercussão econômica depende, tá, de que ciência que nós estamos tratando para discuti-la, se é da contabilidade, se é da economia, se é do direito. Como nós estamos aqui no campo do direito, né, então a gente precisa fazer esse registro que essa classificação sempre foi amplamente combatida. Assim também, quando aparece a repercussão econômica, a discussão do contribuinte de direito e contribuinte de fato. Aludindo ao contribuinte de direito, aquele que está no meio da cadeia, né, da relação jurídica tributária, findando essa cadeia da relação jurídica tributária, né, que responde pelo tributo, mas ele retendo, vamos dizer assim, né, antecipando esse tributo que é devido dentro desse fenômeno da repercussão econômica e não jurídica, como disse há pouco, tá, ao contribuinte de fato, aquele que está na ponta da cadeia, né, o consumidor final, né, que seria, né, segundo essa concepção, aquele que responde, né, de fato pelo tributo. E aí vem o chamado artigo 166, né, que é o pomo dessa polêmica, né, que diz: a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro,
então, a repercussão econômica, somente será feito a quem pode haver assumido o referido encargo ou, no caso de ter o transferido a terceiro, estar por esse expressamente autorizado a recebê-lo. Como disse há pouco, né, esse chamado contribuinte de direito, em tese, então, teria que ter ou a autorização do chamado contribuinte de fato, ou ele provar que não repercutiu, não repassou esse impasse. Esse assunto é antigo, ou melhor, ele é anterior, ele está nas reminiscências e anteriores ao próprio CTN. Nós vamos encontrar lá em 1963 uma súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 71, que dizia à época, embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto. Veio o CTN, depois nós tivemos a formulação de uma outra súmula, a súmula 546, dizendo: cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão administrativa ou judicial que o contribuinte de direito não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo. Isso, né, é uma jurisprudente vetusta, né, lá dos anos 60, uma antes do CTN e uma logo depois do CTN. E aí vem, né, os pontos, estou a 10 minutos, faltando 5, né, para concluir a nossa fala, tá? Seriam os 2 pontos principais. Quem tem a legitimidade para postular a repetição do indébito? O contribuinte de direito ou o contribuinte de fato? Esse assunto sempre foi um ida e volta dentro do Superior Tribunal de Justiça, essa controvérsia acerca da legitimidade ativa para propor a repetição de débito. Eu faço um marco aqui, colegas, né, Onofre, Fernando, Tássio e nosso chair, Luiz Felipe, tá? O antes de 2010 e depois de 2010, tá? Até 2010, eu anoto aqui que prevaleceu o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que era o contribuinte de fato, o legitimado para requerer a repetição, tá? Ou seja, não atendia o artigo 166 do CTN, não provou que repassou esse ônus financeiro, o critério para dirimir, né, era exatamente esse, né, repassou ou não repassou, né, e a jurisprudência vinha no sentido de que, né, a legitimidade para postular era do contribuinte de fato. A partir de 2010, passou a prevalecer que a legitimidade é do contribuinte de direito, né? E aqui eu anotei aqui vários julgados, vários réspes, vários agravos, tá? Destaquei 2 deles aqui de maior repercussão, mas especialmente um tirado sob a sistemática de recurso repetitivo de relatoria do ministro à época do STJ, Luiz Fux. E eu me permito aqui só fazer a leitura de um trechinho dele. Diz o seguinte, aduziu o ministro: à luz da própria interpretação histórica do CTN, artigo 166, dessume-se que somente o contribuinte de direito tem a legitimidade para integrar o polo passivo. Inclusive, ele cita, doutor Luiz Felipe, o nosso homenageado do Congresso, Gilberto de Ulloa Canto, né, numa revista aqui, né, de pesquisas tributárias, repetição de indébito, tá, em que Gilberto de Ulloa Canto, desde a concepção do CTN, sempre, né, entendeu que a legitimidade é do contribuinte de direito, tá? E o segundo ponto, tá? A repetição do indébito na ressarcimento da substituição tributária, né? Quem é que tem essa legitimidade, tá? E qual é o papel do substituto e do substituído nessa relação jurídica tributária, né? Quero dizer aqui o seguinte: o STJ, pós-julgamento do Supremo 2016, caminhou numa linha, mas, Onofre, como nós sabemos, vamos buscar, por exemplo, a legislação lá do nosso estado de Minas Gerais, tá? Diz, ainda na legislação, que o contribuinte precisa, tá, atender às condições do 166. Aqui em São Paulo tem, né, manifestação da PGE também nesse sentido, Procuradoria-Geral do Estado, no Rio Grande do Sul também, e os estados continuam adotando essa prática, tá? Indo bem ao ponto aqui, eu dividi, então, também, né, no lapso temporal, como era e como ficou a jurisprudência do STJ, e eu coloquei como marco o quê? Coloquei como marco o julgamento do Supremo lá de 2018, tá? Antes, era desfavorável aos contribuintes, ou seja, eles tinham que provar a repercussão. Após
tá? 2016, outubro de 2016. Eu recortei aqui vários julgados da STJ, um de 2018, outros de 2019, ambos de relatoria do ministro Gurgel de Faria, na orientação socorrendo aos contribuintes que não há se falar em prova, tá, da repercussão, e sim apenas, tá, que a base de cálculo foi fixada a maior, tá, e se provando isso, né, e a dificuldade, colegas, congressistas, todos, tá, pensa, conversando com o pessoal de TEX, com o pessoal da contabilidade, com o pessoal de TI, né, até da impossibilidade reconhecida pelo STJ, tá, de fazer essa prova, tá? Bom, e aqui, quais os argumentos utilizados lá no STJ e utilizados na doutrina? Com respeito à não vinculação dessa obrigatoriedade de atender o artigo 166. Vale dizer, provar que não repassou esse ônus para a ponta, tá? Quais são os argumentos? O artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, que determina a restituição dessas hipóteses, tá? Ele não trata... Tá? Ele não trata dessa questão. O contribuinte substituído é aquele que efetivamente arca com o ônus financeiro do tributo. O denominado contribuinte de fato, inclusive, é elemento estranho à relação jurídico-tributária no ICMS e ST. A incidência do ICMS, tá? Ele se exaure com o recolhimento do imposto, inexistindo etapa posterior para que determine uma transferência a terceiro. Tá? A Lei Complementar 8796, no seu artigo 10, que trata dessa matéria, ela não condiciona a substituição à comprovação de assunção de encargo financeiro por parte, tá, do contribuinte, na ponta, o contribuinte de fato. Tá? E na substituição tributária não há repasse de encargo ao consumidor final. Ora, a base de cálculo da operação efetiva é inferior à presumida, daí o motivo da sua restituição. Peço um minuto, doutor Luiz Felipe, tá? Dentro daquela margem de tolerância que nós falamos há pouco, estaria 1 minuto e meio, mas eu peço 1 minuto para dizer o seguinte, tá? Os estados, eu cito aqui, São Paulo, Ceará e Alagoas, editaram normas de conformidade tributária. Destaco de São Paulo, tá? A norma dizendo o seguinte no artigo 16, tá? Editou um programa de conformidade chamado Nos Conformes e que nas contrapartidas a dar aos contribuintes, uma delas é a autorização para apropriação de crédito acumulado com procedimentos simplificados e ressarcimento prioritário de ICMS e ST. Tá? Alagoas instituiu o programa chamado Contribuinte Arretado, né? E no artigo 2º dessa Lei 8.085, tá? Diz que sem prejuízo de direito de outros direitos e garantias assegurados, é assegurado aos contribuintes melhor ranqueados de acordo com o grau de risco, tá? A autorização de procedimentos simplificados para restituição do ICMS. Destaco aqui Ceará, Lei 17.087, de outubro do ano passado, instituindo seu programa de conformidade denominado Contribuinte Pai d'Égua, em que, no seu artigo 4º diz, né, o contribuinte dessa lei estabelecerá o regulamento, desta lei estabelecerá as contrapartidas aplicáveis aos contribuintes de acordo com sua classificação, inciso 2º. Eles estarão a merecer a simplificação dos processos de restituição de tributos com adoção de procedimentos simplificados. Concluindo, então, mestre Tássio, mestre Onócio, mestra Fernanda, mestre Luiz Felipe, tá? A ver e a aguardar, tá? Que os estados tornem isso de fato na regulamentação de suas leis, para que torne efetivamente prioritária essa restituição do indébito, aquele que foi recolhido indevidamente, facilitando. E, de acordo com as propostas dele, inicialmente para os contribuintes, né, melhor ranqueados. E para ligar com o vosso tema, doutora, querida amiga, doutora Fernanda Drummond Parisi, eu só para dar um toquinho, né, diante do que nós já conversamos, tá? Eu anoto, doutora Fernanda, que na lei de transação aqui de São Paulo, a lei 17.293, de 15 de novembro passado, diz no seu artigo 47, doutora Fernanda, é vedada a transação que... O que tem mais é vedação ali, tá? A última das vedações é o inciso 10 desse artigo 47. É vedada a transação que tenha por objeto exclusivamente ações de repetição de indébito, né? Com essas palavras, doutor Luiz Felipe, devolva, né, para que continue a conduzir os nossos trabalhos, agradecendo mais uma vez a atenção de todos. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Acho que de tudo que você falou, as coisas mais interessantes são os nomes desses projetos, os nomes do Pai d'Égua. Esse foi o melhor de todos.
Fernanda, eu queria agora que a gente falasse um pouco sobre a questão da... O Oswaldo já deu a deixa sobre a questão da transação tributária, que no final das contas é o assunto mais, vamos dizer, novo e em moda que se fala aqui. Você, na verdade, como você escreveu um livro sobre o assunto, você vai poder dar uma aula aqui, ainda que a gente só tenha 15 minutos, mas ela escreveu o livro Transação Tributária no Brasil, Supremacia do Interesse Público e Liquidação do Crédito Tributário. Então, acho que a palavra é sua, né? Obrigada, Luiz. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui no nosso 5º Congresso de Direito Internacional da BDF. E um presente falar do meu tema preferido, né? O livro está aqui, está esgotado, mas eu estou produzindo a 2ª edição, em breve sairá, em breve, primeiro semestre do ano que vem. Escrevi sobre o tema também no nosso livro, em homenagem ao Gilberto Ulloa Canto, que está maravilhoso, recomendo a todos. São 2 volumes, muitos artigos, e para a notícia boa é que para todo mundo que está participando do congresso temos um desconto, tá? Então tem todas as informações ali no nosso site, vocês podem verificar. Bom, para falar de transação tributária, de fato é um tema quente, é a bola da vez, como a gente costuma falar, e eu fico muito feliz com isso, porque quando eu escrevi, na verdade o livro é o resultado da minha tese de doutorado na PUC, de São Paulo, e muitas pessoas não acreditavam no tema, muitas pessoas tinham muita resistência, ainda temos muita resistência. Então, ver que a transação se tornou uma realidade hoje é uma grande alegria para mim, particularmente, que acredito muito nesse instituto como uma forma de extinção do crédito tributário. Antes de falar sobre a transação propriamente dita, eu vou trazer aqui um dado que a doutora Renata Gil, que é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, que participou da abertura do nosso congresso ontem, nos trouxe, tá? O que ela nos diz? Que 39% de todos os processos existentes no judiciário são execuções fiscais, das quais 70% são execuções fiscais para cobrança da dívida tributária. Isso já mostra que os processos tributários, especialmente os de cobrança, são os responsáveis pela grande crise do judiciário, né? E então isso realmente precisa mudar. E a gente tem posicionamentos favoráveis de vários juristas do judiciário, Nancy Andrighi, o Naline, no TJ de São Paulo, todos há muitos anos defendendo a transação tributária. E o nosso projeto de lei 5082 de 2009, que teve como grandes idealizadores o professor Heleno Torres e o Luiz Inácio Adams, e que até hoje não foi aprovado. Felizmente, tivemos a lei 13988 no âmbito federal e temos alguma legislação esparsa, já mais antiga, de alguns estados, como Rio Grande do Sul, como Minas Gerais e etc., mas só de um pouquíssimo tempo, né? No fim, nós fizemos o primeiro evento sobre transação em dezembro de 2019 aqui na BDF. Quem tiver interesse está no nosso canal do YouTube, tá? Para assistir. Que nós temos esse movimento crescente aí. Então, dentro desse cenário de crise do judiciário, a gente vê algumas mudanças aí, até já com o protesto da CDA, que muitos criticaram bastante, mas eu não tenho dúvida de que seja um instrumento bastante eficiente aí para alguns casos, né, não estou dizendo para todas as dívidas tributárias, e a gente vê um movimento de inteligência acontecendo. Em que sentido? Inteligência humana e inteligência artificial. Porque hoje a Procuradoria da Fazenda Nacional, e eu posso falar em nome do meu amigo João Grunhet, tem um esforço muito grande em não perder tempo e gastar dinheiro dos cofres públicos com execuções que provavelmente não vão vingar, né? O custo de uma execução fiscal é alta e hoje o governo tem, as procuradorias têm essa consciência de não investir os recursos financeiros e de horas dos procuradores para dívidas que não vão lograr êxito. Quando a gente entra na inteligência artificial, a gente tem aí os modelos de robôs, BIs, etc. Eu não sou entendida de tecnologia, para fazer um mapeamento muito efetivo do que são os débitos que são passíveis de recuperação, não recuperação, mapear o que são os devedores contumazes, sonegadores, os que não são. Então, essa inteligência artificial e essa classificação em blocos, ela é muito útil na eficiência tributária. A gente não pode esquecer que a administração pública, né, aquele artigo 37 da Constituição, um dos grandes motes norteadores da
atividade da administração pública é justamente buscar eficiência, ainda mais na esfera tributária. Então, a gente vê toda essa inteligência artificial sendo usada tanto para a cobrança da dívida tributária, como também para o mapeamento dos contribuintes nos sistemas do contribuinte legal, contribuinte que tem um compliance, contribuinte que está em conformidade. Como meu amigo Oswaldo falou, nós temos a lei aí paulistana, temos a paulista, né, do Estado, temos a lei do contribuinte arretado, que eu gostei muito também do nome, né, como o Luiz comentou, e tudo isso é realmente um mapeamento e classificação dos contribuintes e muito favorável e traz vantagens, né, como, por exemplo, o Oswaldo comentou, a preferência na restituição do crédito tributário na repetição do indébito. Muito bem, quando a gente fala de transação, o instrumento está crescendo, mas o que eu noto, e eu me sinto confortável para falar, é que as pessoas ainda têm muito pouco conhecimento sobre o que é a transação tributária efetivamente. A transação tributária, ela é naturalmente uma forma de extinção do crédito tributário que está prevista no Código Tributário Nacional já há muitos anos. Nada obstante, nós ainda estamos muito incipientes na transação no Brasil, tanto em termos práticos, como em termos de estudo. Porque o que é a transação? Algumas pessoas ainda confundem a transação com parcelamentos, com os refis da vida, né? E são institutos completamente diferentes. A gente não pode esquecer, o professor Paulo de Barros Carvalho sempre fala que o direito é um só. A gente faz segmentos por questões didáticas, né? Então, a transação ela é um instituto oriundo do direito civil. É um acordo de vontades, voluntário das partes para pôr fim a um litígio, né? A um desconforto, a um entendimento conflituoso. E, portanto, ela requer concessões recíprocas, né? Felizmente temos a transação, mas se nós analisarmos a transação como ela está acontecendo hoje, ainda é um pouco difícil mapear as concessões recíprocas, né? Quais são as concessões do contribuinte? Basicamente, deixar de litigar, abrir mão de discussões, né, do litígio, do mérito, do seu direito propriamente dito. Quais são as concessões do fisco? Muito pré-estabelecidas e restrições para que se abra mão do crédito tributário em si. Nós temos autorização legal para abrir mão dos encargos, das multas, dos juros, penalidades, mas ainda não temos. Aí eu coloquei a mão na ferida, né? No parte mais tensa aqui do nosso tema. Por quê? Indisponibilidade do crédito tributário. Aonde está escrito no ordenamento jurídico que o crédito tributário é indisponível? Em nenhum lugar. Se alguém encontrar, por favor, me avise. O que nós temos é a indisponibilidade do interesse público, a supremacia do interesse público, que muitos ainda confundem com a indisponibilidade do crédito. Ora, se nós olharmos o ordenamento, o crédito tributário, naturalmente, goza de privilégios e garantias, mas não de disponibilidade. Tanto é assim que nós temos remissão, moratória, isenção, todos esses instrumentos jurídicos que existem há muito tempo, que nós estamos muito familiarizados, já prevêem, né, que se abra mão do crédito tributário em si. E como cotejar isso, como harmonizar isso com a questão da supremacia do interesse público, se é do interesse público que o governo arrecade? Até porque, quando ele arrecada, ele consegue prestar serviços para nós. Se nós formos para a esfera do direito administrativo, nós vamos ver que nós estamos na fase do Estado democrático de direito social, que é o Estado prestador de serviços para os contribuintes. Então, como se o Estado tem tantas incumbências, e está aí a Covid para nos mostrar a necessidade, inclusive, de dar aquele auxílio dos R$600, como que ele pode abrir mão da tributação? Não pode. A distorção no Brasil é que quem paga, paga mais, né? Ontem nós tivemos o CEO, Luiz Henrique da COSAN, falando justamente sobre isso. Então, como corrigir essas distorções? Quando nós temos a transação, eu percebo a transação como uma forma de garantir o interesse público, porque é do interesse do Estado receber menos do que não receber nada. Isso é imprescindível. Tanto é verdade que nós temos sucessivos refis da crise, agora vai ter o refis da Covid.
Aí alguns me perguntam, mas Fernanda, se for assim, ninguém vai pagar tributo, porque sabe que pode colocar no refis ou que pode transacionar depois. Como solucionar esse problema? A própria transação traz mecanismos. Quem já transacionou não pode transacionar de novo. Devedores contumazes, devedores... Enfim, existem vários mecanismos para proibir que se use a transação de uma forma distorcida, né? Nós temos até ali, para que não pode ser simulação, não pode ser fraude. Quem já teve um tempinho para olhar, para analisar 13988, já vai ver alguns recursos nesse sentido. As transações são revisadas dentro do âmbito da Procuradoria, né? Então, nós temos realmente aí mecanismos para proteger a transação de forma que ela não seja desvirtuada e utilizada de uma forma indesejada, tá? Então, nós precisamos sair desses antigos paradigmas, desses antigos preconceitos e nos dedicarmos a estudar um pouco mais, conhecer a transação mais a fundo antes de nos opormos a ela. A transação é um grande remédio para a crise do judiciário, é um grande remédio para os órgãos públicos fazerem frente a essa questão seríssima da arrecadação. Luiz, como que eu estou de tempo? Porque eu me empolgo aqui, senão eu vou... Você está com 10 minutos, mas eu tinha uma pergunta para te fazer, já que eu vou te atrapalhar mesmo. Tá Na bom. verdade, um pouco desse negócio de críticas que eu já vi da transação é exatamente o fato de que ela acaba sendo engessada, porque não vai ser contribuinte, está descrita na lei federal, e acaba virando, ela tem uma engessada que acaba virando um programa de adesão, e por causa do programa de adesão eu já refiz essas coisas. Então, acho que essa é uma das grandes críticas, aí você podia comentar em cima disso também. Exatamente, Luiz. Então, o que acontece? Eu até estava dando uma olhada nas transações individuais, nós temos 16 já hoje. O site da Procuradoria da Fazenda Nacional conseguiu trazer essa transparência, né, essa publicidade da administração pública, e se nós olharmos, elas são muito parecidas realmente com contratos de adesão. E aí eu pego esse gancho para falar de novo do direito civil e da essência, e como é importante a gente conhecer o Instituto da Transação. A meu ver, a transação tributária é um contrato bilateral, um acordo de vontades entre as partes que requer concessões recíprocas. Na contramão, se o João estiver me assistindo eventualmente, depois ele vai ficar, mas na contramão da lei federal, eu entendo que é uma inovação, né? Você extingue a obrigação tributária pré-existente, cria-se uma nova obrigação tributária contratual que vai estar contida no termo de transação. Então, tudo isso é muito importante para que eu tenha uma efetiva transação e não um contrato de adesão. Então, por exemplo, no meu livro, no meu estudo, no doutorado, eu defendo muito essa natureza contratual. Com todo respeito ao professor Heleno Torres, né, não sei se ele mudou de opinião, mas na doutrina dele ele vê a transação tributária como um ato administrativo especial, o que traz um pouco mais essa ideia de adesão, né, de parâmetros pré-estabelecidos. Eu não consigo ver dessa forma, eu vejo realmente como um contrato. E aí vem uma crítica construtiva também, no sentido de que para que o contrato possa existir e para que a gente possa ter essa roupagem efetiva de transação, ou mais concreta de transação, é imprescindível que se dê mais discricionariedade para a administração pública. Porque, infelizmente, a própria Procuradoria, a própria Receita Federal estão muito limitados com as leis que nós temos hoje, né? Então, a gente precisa confiar, a gente precisa defender o consensualismo. O consensualismo está lá em destaque no Código de Processo Civil de 2015. Ele vem crescendo, a gente vê aí o negócio jurídico processual, a Procuradoria se empenhando em ter esse diálogo, essa facilidade com os contribuintes, as portarias que tratam, inclusive, de substituição de garantias em execuções fiscais. Então, o movimento existe. E o movimento é muito bem-vindo. Mas a transação hoje, esse filhote que nós temos de transação, ainda tem que crescer, se desenvolver, tomar muita vitamina, para que ele realmente possa ser uma transação bilateral, um acordo de vontades. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas é que é para todo mundo fixar, né? O Luiz falou que eu ia dar uma mini aula aqui de 15 minutos, então os alunos... eu dou aula de transação em vários cursos, enfim. Então, a gente precisa fixar esses conceitos, né, entender a transação como ela realmente é.
E aqui, longe de mim querer ser dona da verdade, mas é a minha concepção, as conclusões que eu cheguei ao longo desse meu estudo. Bom, eu também queria aproveitar ainda para falar que nós temos aí as transações excepcionais, mostram uma clareza da Procuradoria que trouxe essa transação excepcional da Covid, o critério que a pessoa jurídica ou a pessoa física, ela tem que mostrar em algum percentual que ela realmente teve queda de receita entre março de 2020, o ano e o mês imediatamente anterior ao ingresso na transação. Nós temos aí os prazos até dia 29 de dezembro, temos a transação de pequeno valor, que também é muito bem-vinda. Temos aí a questão, deixa eu até pegar aqui a minha cola, para eu não esquecer de falar de nada que eu separei de importante, né? Gostaria só de citar aqui as leis, né? Que nós temos o projeto de lei 5032, alguma legislação esparsa, a 13988, a lei de São Paulo, que o Oswaldo mencionou, que é a 17293, e a lei do Rio de Janeiro, né? Nós temos uma lei muito antiga, de 1980, quase ninguém sabe da existência dela, que é a 368, que fala mais sobre dação em pagamentos, até de imóveis, tá? Para satisfação de débitos tributários, e o projeto de lei 19 de 2020, que está para sair aí, está na Alerj. Eu queria também fazer um comentário sobre a lei 5966 de 2015, aqui do município do Rio de Janeiro. Essa lei, ela é muito boa, tá? Eu acho que ela traz aí de uma forma muito, pelo menos em termos conceituais, a transação de uma forma muito satisfatória, só que, infelizmente, ela ainda não foi regulamentada aqui no município do Rio, e por conta disso, a gente tem visto aí crescentes movimentos Concilia Rio, que foi uma forma que a prefeitura achou de tentar trazer essa satisfação do crédito tributário, ainda que sejam programas de parcelamento. Nós temos ali também uma questão importante que muitos contribuintes se preocupam. Poxa, mas eu vou fazer a adesão à transação e como é que vai ser? Eu vou conseguir tirar a CND? E foi um ponto que a gente trouxe à discussão nos fóruns, inclusive aqui da BDF, com a Procuradoria. E o que nós vemos? Né? Nós vemos que, tendo processos, a própria lei da transação faz alusão ao Código de Processo Civil, no sentido de trazer que as partes possam convencionar a suspensão do processo, né? Porque se eu transacionei, como é que eu posso ter a continuidade da cobrança ou não ter a possibilidade de ter uma suspensão da exigibilidade? Então, muito embora a lei até faça alusão ali ao recurso administrativo, né, e ao inciso 6 também do parcelamento do artigo 151, foi encontrada essa saída em relação à suspensão dos processos de cobrança. Bom, imagino que em breve também a gente vai ter a regulamentação da transação no âmbito da Receita Federal, porque nós já temos, né, essa previsão na 13988, e temos que seguir os próximos passos. Eu entendo, inclusive, Luiz, que além dessa questão da discricionariedade, né, de ser um contrato, da mesa de negociação, né, tem que sentar lá o contribuinte, o fisco, para conversar, negociar, ver o que é possível, até porque, muito embora se leve em consideração alguns aspectos subjetivos do contribuinte, da forma que é feita hoje, a gente não consegue ver efetivamente com as subjetividades daquele contribuinte, porque tem muita gente mal intencionada, mas eu posso falar como advogada de contribuintes há muitos anos, que tem muita gente bem intencionada, e que por falta de informação, de planejamento estratégico, ou até de assessoria capacitada, não consegue gerir essas dívidas tributárias. Então, se a gente tem esse espaço, essa mesa de negociação, aí sim a gente vai ter uma transação mais redondinha, mais efetiva. E um último ponto que eu também espero é que no Brasil, né, até por uma limitação legislativa, nós só temos hoje a transação terminativa de conflitos, né, como uma causa extintiva do crédito tributário. Em outros países, nós temos já há muito tempo e com muito sucesso a transação preventiva. Então, é muito importante que a gente já comece a estudar o tema, já comece a refletir, já comece a difundir essa ideia,
para que o legislativo, no futuro, possa também emanar normas prevendo, porque imagina a maravilha que vai ser a gente poder evitar vários litígios tributários, né? Porque isso é custo para o governo, é custo para o contribuinte, e alguns brincam, professora, mas você não tem medo, isso vai tirar o trabalho dos tributaristas? De jeito nenhum, né? Isso, pelo contrário, a gente vai poder assessorar aí os nossos clientes nessas negociações, é muito mais interessante a gente ter esse cenário do que ficar só presos às amarras do contencioso. Então, acho que com isso eu encerro minhas considerações, espero não ter extrapolado o tempo, mas estou aqui à disposição. Obrigado. Eu acho que é interessante quando as pessoas falam que isso vai dar mais trabalho para o tributarista, até dá mesmo. Mas é engraçado, porque não é porque a gente é tributarista que a gente gosta da complicação, porque antes de tributarista nós somos cidadãos. E no final das contas isso atrapalha de qualquer jeito. Então, às vezes eu me revolto com algumas coisas por conta disso, pelo lado cidadão. Falar em revolta, eu falei com o Tássio, ele tem opiniões fortes sobre a questão dele, sobre a compensação. Ele e o Onofre, na verdade, estão incumbidos agora de falar sobre a compensação em si, que é uma outra forma de extinção do crédito tributário. Não é o filho caçula, como você estava falando, mas acho que, você quer colocar suas opiniões fortes sobre o assunto? Eu vou pegar leve agora com as minhas palestras, estou ficando com fama de contundente, né? Mas antes de chegar nas minhas opiniões contundentes, que virão, eu queria começar falando, Felipe, da alegria de estar aqui nesse 5º Congresso da BDF, a despeito de toda a dificuldade desse ano, né, que a gente passou, tudo que aconteceu aí no nosso país, não está nada fácil, mas é a oportunidade também da gente observar coisas extraordinárias. Por exemplo, a possibilidade de eu ter feito uma banca esse segundo semestre, algumas bancas com o Onofre, coisa que a gente não teria condição de fazer sem uma viagem, não tanto por questões tecnológicas, mas por questões culturais, né? Mestre Oswaldo Carvalho, a gente se via mais no mundo pré-Covid, mas a gente tem se encontrado também no ambiente virtual. Fernandinha e a possibilidade, doutora Fernanda Paris, nada de Fernandinha, da gente poder fazer isso aqui. Então, quero render minhas homenagens efusivas a Gustavo Brigagão e a toda a diretoria da ABDF, instituição da qual eu faço parte como conselheiro para enorme satisfação, né? E falar um pouquinho de um tema que, na hora que chegou para mim, eu falei, eu não tenho o que falar desse tema, né? A gente está numa mesa sobre o futuro da extinção do crédito tributário. E aí vem uma mesa sobre Perdicomp. Eu falei, nossa, falar sobre um sistema da Receita Federal que assegura um programa, né? Foi feito para não dar problema, foi feito para não dar trabalho, mas nada como um dia depois do outro. E aí eu fui relembrar as questões do dia a dia, fui relembrar estudos, e aí eu percebi que o Perdicomp, que no primeiro momento soou como um terreno estéril, na verdade é espaço para a gente comentar tanto coisas conceituais e teóricas relevantes, que vai ser a primeira parte da minha comunicação, como coisas pragmáticas, específicas e que geram enorme prejuízo e contencioso, tá? Então, meu ponto de partida, depois de agradecer o convite, falar da importância de seguirmos produtivos no momento assim difícil e do excepcional êxito que esse Congresso já demonstra ter, eu vou retomar algumas coisas da fala do mestre Oswaldo e da Fernanda, mas ressalvando uma coisa que a gente tem feito lá no Instituto de Aplicação do Tributo, entidade onde a gente tem discutido intensamente política tributária para saber que instrumentos o direito tributário oferece para o Brasil nesse momento pós-pandemia, e uma outra frente da nossa discussão lá dentro é como o processo, a relação fisco-contribuinte pode ser aperfeiçoado. Esse sim me parece ser algo que esgotou as suas possibilidades. E aí, nessas conversas e nesse esforço de sistematização, é muito fácil perceber 3 etapas do direito tributário brasileiro recente.
Tá? Primeira etapa é uma etapa que a gente didaticamente tem chamado de ineficiência. Né? Era marcadamente ineficiente o momento em que existia algo em torno de 21% de carga tributária do PIB, e quando a gente está falando de ineficiência, o comparativo não é com outro país, mas com nós mesmos. Então, o que dá o contraponto de ineficiência é o fato de 91 a 2000, o Estado brasileiro ter ido de 21%, 22%, que era o que se estabilizava nos últimos 20 anos de arrecadação tributária, para 33% do PIB, tá? O Brasil com ele mesmo. Então, essa primeira fase de ineficiência, com todo o respeito do mundo ao que existia, teve um avanço pré-adaptativo. Esse é um conceito dos sociólogos, especialmente da sociologia evolutiva. O pré-adaptative advance são alterações tecnológicas que geram mudanças comportamentais. Quais foram as alterações tecnológicas que geraram mudança comportamental da Receita estadual, federal, municipal? Foi o desenvolvimento de tecnologias e a ideia de que podia ser trazido para a esfera pública técnicas de gestão próprias da iniciativa privada. Basicamente, isso marca um ponto de mutação da Receita Federal, né? E a despeito de terem sido criadas uma série de medidas ali, a gente teve um ponto de inflexão, né? Especificamente a Receita Federal do Brasil ganha em eficiência, ganha em respeitabilidade mundial, ganha na adoção de uma série de medidas que ainda hoje se buscam com medidas, por exemplo, como o BEPS, que o Brasil talvez tenha das legislações mais anti-BEPS do mundo, né? Que ela viabiliza um controle de planejamentos tributários agressivos, como os Estados Unidos, por exemplo, talvez não consiga viabilizar a despeito do FATCA, né? Isso tudo marca uma transição de um momento de ineficiência para um momento de eficiência com litígio. E é uma eficiência técnica. Parte do processo de trazer a cultura da iniciativa privada para a esfera pública envolveu premiar o agente público que constitui crédito para que ele lance autos de infração, estejam eles consistentes ou não. E aí foram até criados algoritmos de análise da qualidade desse auto de infração. Mas o fato é que, da Constituição de 88 para cá, nós trabalhamos muito para que o contencioso tributário ficasse cada vez mais barato. E o contencioso tributário brasileiro é baratíssimo, se comparado com o contencioso dos outros países. Essa semana, numa banca com o professor Onofre, o professor André Mendes Moreira trouxe dados estarrecedores. Nos Estados Unidos, país que encanta aos olhares de alguns, não dos meus, me encanta por algumas coisas, mas não o sistema jurídico, tem um dado aí muito curioso. Por ano, você tem algo em torno de 50 milhões de processos. Chega a segunda instância, na justiça americana, há algo em torno de 300 mil processos. Ou seja, isso dá muito menos do que 1% é objeto de recurso para a segunda instância. Chega a 97% a Suprema Corte. Ora, o sistema americano é um sistema de única instância. Por quê? Porque é caríssimo. Nós temos, em esfera tributária federal, 7 instâncias, 3 das quais com o princípio do jus postulante e com o princípio da ausência de ônus. Então, você pode ter o seu contador, ou o seu advogado interno, ou você mesmo, apresentando o recurso sem depósito recursal, sem sucumbência, sem nada disso. Nós lutamos por isso. Lutamos por duplo grau de jurisdição. Então, algumas coisas que deram muito certo no Brasil acabaram fazendo com que a gente tivesse um efeito colateral. E o efeito colateral disso, qual é? Excesso de litígio, porque há prêmios para todos os atores da tributação por litigar. O Estado que lavra o auto de infração equivocado, ele tem um a receber que permite aumento de endividamento. O contribuinte que vai apresentar uma defesa, o advogado ganha dinheiro de honorários para apresentar uma defesa. O procurador que escreve e executa um crédito tem honorários de sucumbência caso consiga executar o crédito. Isso foi maravilhoso neste momento de aumento da eficiência da Receita com aumento de litigiosidade, né? Só que a gente começa a viver já há algum tempo, e aí eu chego no PERDComp, uma nova fase. Uma nova fase que é uma fase
comportamental. Isso que a professora Fernanda, agora sim, né, Fernanda? A professora Fernanda nos trouxe, que é entender o perfil de quem está do outro lado. É também uma transposição de uma técnica da iniciativa privada, que se chama genericamente de cadastro positivo, qualificar e ranquear a qualidade do seu interlocutor para fazer um acordo. Se você vai num banco, o banco tem taxas diferentes de recurso conforme seja o seu rating individual, que o seu gerente não te conta, que não vem escrito no seu extrato bancário, mas que lhe qualifica como devedor. É por isso que dois irmãos chegam para pedir crédito, ganhando a mesma coisa, um sai com um tipo de juro, outro sai com outro tipo de juro. Isso é fruto do quê? Qualificação e acúmulo de informação a respeito do interlocutor. Essa ideia de coletar dados a respeito da pessoa para qualificar já faz parte de outras culturas. Um adolescente médio, um jovem universitário americano, ele está muito preocupado em honrar para que ele tenha, no futuro, um ótimo coeficiente de devedor e possa fazer o financiamento da casa dele com juros menor do que o colega dele faria por ter sido irresponsável e não pago algumas parcelas do cartão de crédito ou feito algum acordo em algum momento da sua vida. Vejam que a gente está saindo de uma ineficiência tributária. Nós passamos por um momento que a gente ainda vive muito, os efeitos colaterais são o enorme contencioso e um grau de ineficiência sem precedente, a ponto de existir, de acordo com estudos da Ernst Young, 5,4 trilhões de reais de endividamento público. Ora, 5,4 estudos da Ernst Young, referendados e divulgados pelo INSPER, representam mais do que 4,8% de dívida pública da União, que tem horrorizado todo mundo neste momento de intenso gasto público que nós vivemos. Então, vejam, amigos, que a transição da fase da ineficiência teve um avanço pré-adaptativo, que foi o desenvolvimento de tecnologias de gestão feita por empresas privadas que vieram para a iniciativa pública. Nós temos um outro avanço pré-adaptativo, uso de dados, inteligência artificial. É aquilo que Lawrence Lessig, professor da Universidade de Harvard, chama de código como lei. Ou, em um outro livro dele, ele diz o código, ou seja, a programação e outras leis do ciberespaço. E aí, qual é o ponto do PERDCOMP? Ele é um programa. Ele é um programa feito, indiscutivelmente, pelo órgão mais eficiente da República. Se chama Receita Federal do Brasil. Se todo mundo estiver, e é natural que esteja, com a crise que vivemos desde 2015, com a autoestima deprimida, falando de jabuticabas, eu adoro jabuticaba. Aquilo que só nós temos, para mim, é fantástico. Mas isso toca no fígado do sentimento ruim de baixa autoestima. Quem tiver com essa síndrome, olhe para a atuação e a respeitabilidade da Receita Federal no resto do mundo. Por quê? Porque a Receita Federal brasileira consegue utilizar inteligência para investigar como poucos países utilizam. O grande problema é que quando você tem um sistema informatizado como o nosso, o Brasil foi o primeiro país do mundo a usar programa para apresentar a declaração de imposto de renda, foi o primeiro país do mundo a usar programa para viabilizar devolução de imposto de renda. Isso permite que o código seja programado de acordo com certos vieses interpretativos. E é essa a função do advogado contemporâneo, entender não apenas do lícito e ilícito, mas entender as variáveis de um acordo, entender as variáveis de um programa e saber orientar o cliente dele sobre aquilo que o programa traz, sendo que o programa deveria resolver problemas. Como é que o iFood, o Uber, o Airbnb resolvem problemas? Eles identificam a conflituosidade e pensam soluções prévias
para resolver a conflituosidade. Não sei se vocês observaram. Se você faz um pedido do iFood que não é entregue, ele cancela e devolve no seu cartão daqui a 2 meses. Por quê daqui a 2 meses? Sem correção. Para que você não faça isso muitas vezes. Mas por que ele não te deixa de devolver? Porque ele sabe que se você entrar no X, você ganha. Você já imaginou como é que seria uma fórmula usual de resolver um conflito de interesse entre você aqui e um apartamento que você aluga em Tóquio? Já imaginaram a carta rogatória saindo daqui, indo para a Suprema Corte do Japão, descendo, fazendo a instrução, voltando? Isso inviabilizaria o Airbnb. Para que ele exista, é importante que ele tenha uma forma de solução via sistema, que lhe apresenta soluções pré-oferecidas em virtude dos litígios acumulados. O que faz o Perde-Compre? O Perde-Compre hoje é um gerador de conflito. O Perde-Compre hoje, podendo solucionar problemas já resolvidos pelo Poder Judiciário, ele é um criador de problema. Por quê? É assim porque ele é mau? É assim porque existem pessoas? Não, é assim porque existem estímulos. É assim porque nós não temos a cultura de processar o responsável pela publicação disso e cobrar dele o ônus que ele causa quando o Supremo Tribunal Federal decide exclusão de ICMS da base de cálculo PIS e da COFINS e se publica uma declaração tirando mais da metade, em alguns casos, todo o benefício da decisão a partir de uma interpretação errada. Eu ia utilizar uma palavra mais forte aqui, mas é melhor me conter, porque essa fama de utilizar opiniões contundentes está pegando demais em mim. Então, vejam, a Receita Federal julga manifestações de inconformidade de uma maneira muito mais lenta do que ela julga autos de infração. Ela cria dificuldades para compensação de créditos que estão garantidos. Então, se você ganha uma exclusão de uma parcela, isso significa que o meu tempo tem 30 segundos para acabar. O que acontece? Se você ganha uma medida judicial, para você aproveitar, você precisa retificar a GPS, sendo que isso não permite. Se você está litigando há 10 anos, ela permite que você retifique 5 anos. É uma maneira de tirar 10 anos daquilo que você ganhou. Se você identifica um crédito que você deveria ter aproveitado, o sistema de perde-compra ele exige que você retifique certas obrigações. Aí está o ponto a ser mudado para o futuro. É necessário que a Receita mude a compreensão de que jogar contra e bancar o espertalhão, o bacanoso, é uma maneira de colocar dinheiro na administração pública. Não é. Está errado. É necessário se desenvolver a cultura de responsabilização pessoal de quem assina esses atos, tal qual existe em outros países, como Portugal, por exemplo, e é fundamental utilizar essa nova fase, essa fase comportamental, essa fase do cadastro positivo do contribuinte para qualificar o interlocutor, inclusive para permitir a defesa. Não é porque um sujeito tem alta litigiosidade que ele é um mau caráter, que ele é um mau contribuinte. Não é porque a empresa quebrou e o sujeito tem um alto endividamento que ele é necessariamente alguém que não deve fazer acordo com a administração pública. Os desafios, portanto, que o tema do Perde-Compre nos traz é justamente aquele que decorre da sua grande vantagem. Ele é um sistema, ele é um programa, e ele é programado com viés de conflito, com viés pouco honesto, com viés de restrição de crédito, com viés desonesto. Da mesma forma, é necessário que a gente atualize, nessa fase comportamental, uma série de padrões. Não temos por que ter bloco K. Não temos por que ter retenção na fonte na intensidade que nós temos. Não temos por que trabalhar com um sistema para o ICMS e outro sistema para a Receita. 90% dos dados dos sistemas estadual e federal são duplicados. Isso precisa acabar. Se existe alguma reforma tributária necessária no Brasil, é a reforma das obrigações acessórias. Tá? Juntar PIS/COFINS é coisa que engana incautos. Juntar ICMS e ISS é coisa que ilude quem não entende do riscado. 90%, 99% das empresas do Brasil trabalham pagando tributo no seu site do banco. Essa é a complexidade. Para encerrar apenas, nesse tempo de ser necessário extremo combate à fake news, 2.600 horas para programar, atender obrigações acessórias no Brasil. Sabe como é que esse número é gerado, amigos? 5 escritórios de advocacia, provavelmente o Felipe é consultado sobre isso,
entendeu? E mais uns 3 ou 4 grandes escritórios de advocacia recebem uma carta do Banco Mundial perguntando, e aí, quantas horas em média você fatura para uma grande empresa? 2.600 horas. O estagiário do Felipe preenche isso, manda para o Banco Mundial, e o Banco Mundial divulga que as empresas no Brasil gastam em média isso. Amigos, 99,9% nunca consultou um advogado tributarista, que dirá para gastar 1 hora de advogado ou de consultor por ano com qualquer coisa. Isso é uma falácia absurda, produzida dessa forma, entendeu? E repetida aos 4 ventos. Então, tenhamos consciência de que vivemos uma terceira idade do direito tributário, tá? Uma terceira idade marcada pelo uso de tecnologia, pela identificação dos padrões de comportamento do contribuinte, isso repercute. E deixemos de lado uma segunda fase que rendeu grandes dividendos até 2014, do direito tributário tecnicamente eficiente e litigioso. Por quê? Porque cada R$100 escrito em dívida, o Estado só bota 1 no bolso e olhe lá. Desculpe esse minuto extra, Felipe, mas precisava concluir. Obrigado. Era um desabafo, basicamente. Eu não vou dizer, eu não posso discordar de você com tudo isso. Então, acho que a gente está na mesma página, isso aqui. Onofre, o que você acha? Na verdade, você também tem discussões sobre questão de autocompensação. Não sei se você concorda, o que você vai achar sobre isso aí? Pois é, eu acho que o Tássio, eu concordo com ele totalmente, né? O Estado gera um tipo de receita amoral, né? Por exemplo, quando ele paga mal com precatórios, né? Ele paga mal e existe o efeito reverso, que é o preço do Estado se tornar tão mais caro que uma coisa acaba rebentando a outra. O caso tributário é a mesma coisa, ele devolve mal. Ele cria mecanismos para não devolver, como o Tássio falou do PERDECOMP, né? E nesse compasso ele cria um sentimento de rejeição à tributação. E, sabendo da dificuldade, o contribuinte opta por ajuizar. E, com isso, explodimos a justiça com litigiosidade, não é? Eu vou tocar num outro tema, então, que é o mecanismo usado, muitas vezes, para poder não devolver, que hoje no Brasil é as multas qualificadas. Ou seja, existe hoje uma completa banalização da aplicação de multas qualificadas de 150% para forçar exatamente a não restituição de tributos. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Bom, em primeiro lugar, a legislação federal é um emaranhado confuso de leis que se revogam, artigo que revoga, aí vai declarar inconstitucionalidade de um, faz outro, para poder resolver essa questão, não é? Mas uma outra questão, um outro ponto que eu preciso levantar é que é sabido e ressabido, não é? Que o tributo moderno, a tributação moderna, ela cada vez entrega mais para o contribuinte, não é? Determinadas atuações. Por exemplo, o autolançamento. Você entrega ao contribuinte para que ele haja, para que ele declare os tributos devidos e pague, e, posteriormente, o fisco faz o lançamento de ofício, verifica, fiscaliza ou há a homologação tácita. Um mecanismo similar é a autocompensação. Na medida que, havendo um equívoco no recolhimento, se admite que o próprio contribuinte faça a compensação. Nos tributos lançados por autolançamento, a autocompensação é face e contraface da mesma moeda. Na medida que se deposita no contribuinte a confiança para que ele lance e pague, obviamente, ele pode corrigir, senão seria um completo disparate. Imagina que você fala assim, não, eu confio, pode lançar, pode pagar o que eu devo. Eu paguei errado. Não, agora você que se dane. Isso não. Isso seria um grande completo absurdo e uma ofensa à moralidade, uma ofensa à proteção da confiança. Bom, a autocompensação, ela reduz demandas judiciais, por óbvio, como eu estava dizendo,
não é? Então, o tal custo Brasil, não é? Esse gigantesco acervo de processo nos tribunais, ficam reduzidos, alivia os tribunais de uma carga de processo, portanto, enorme, porque você não precisa ajuizar para poder ver o seu dinheiro de volta, os custos administrativos da Receita se reduzem e os altos dispêndios que o contribuinte poderia ter também diminuem demais. E que ninguém diga, não é? Ninguém ouse dizer, não é? Que essa agilização da restituição pela via compensação seria uma desvantagem para a Fazenda, não é? Que fica com o dinheiro indevido nos cofres públicos por mais tempo, porque isso seria um completo descalabro, seria uma ofensa não só à moralidade, como também, né, a própria legalidade, porque a legalidade pressupõe que o Estado deve receber os tributos que legalmente lhe cabem. Não é? Então, se um tributo não lhe cabe, você prestigia a legalidade não o recebendo, por razões óbvias. E é sabido e consabido que a Receita Federal não dedicou e nem pode dedicar uma estrutura para fazer uma avaliação prévia do que deve ser devolvido. Então, a lógica do dever de colaboração do contribuinte com a administração precisa ser privilegiada em totum, e não só no que interessa, não é? A compensação, não é? Ela é uma modalidade de extinção do crédito tributário do 156, né? E vem prevista no 170, quando o CTN fala que a lei pode autorizar a compensação de créditos vencidos e até dos vincendos, né? E o 170A, a meu ver, botou um dispositivo absolutamente teratológico, que exige o trânsito em julgado para que se faça, quando há uma contestação judicial, para que se faça uma compensação. E nós sabemos, não é, que um trânsito em julgado no Brasil, em média, é superior a 11 anos, 12 anos. Né? Então, vejam que aí você faria uma retenção de algo indevido por um longo período. A compensação, ela traz um encontro de duas pontas, uma relação jurídica tributária, na qual o contribuinte tem um débito com o fisco, e uma relação jurídica de restituição de indébito, que o contribuinte tem um crédito que precisa ser pago pelo fisco, até onde se equivalerem, não é? Existe o direito de compensar se a lei assim estabelecer, como é o caso da legislação federal. Portanto, é uma atividade vinculada e não cabe nenhuma autorização do fisco para que isso seja feito, não é? Bom, a restituição do indébito tributário, que o Oswaldo vinha falando agora mesmo, ela tem a repetição de indébito, quando se pede de volta o dinheiro, ou a compensação. Ela pode ser de ofício pelo fisco, não é? Pode ser por iniciativa do sujeito passivo. E aí nós temos pelo menos 3 tipos. A compensação decorrente de sentença judicial transitada em julgado, a administrativa, quando se faz um pedido administrativo ao fisco para compensar, e a autocompensação, que é autorizada, não é? Que é permitida pela lei e o próprio contribuinte vai lá e autocompensa. Isso tudo, esses mecanismos à disposição dependem, por vezes, da própria convicção que o contribuinte tem. Mas uma coisa é sabida: esperar o trânsito em julgado é a desgraça maior, não é? Agora, vejam, o artigo 74 da Lei 9430 permite a autocompensação de débitos próprios do contribuinte com crédito de tributos ou contribuições administrados pela Receita, de uma forma genérica. Não é? E ela traz, o tal do parágrafo 3º e parágrafo 12, uma série de situações que considera não declarada a autocompensação. Quando quer de terceiro, quando a decisão não é transitada em julgado e coisas dessa natureza. Mas, em linhas gerais, está aberto aí um direito subjetivo do contribuinte, não é, de autocompensar os seus tributos, que surge como contraface, eu repito, do dever de autolançar os tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Agora, nós temos
uma questão que aparece posta e que nos traz uma série de problemas. Vejam, existem pelo menos 3 multas, né? A multa de 50% prevista no 74, que para os contribuintes que utilizam o I-Social, a multa é de 50% quando não homologada, o que seria um absurdo, mais 50%. Quando fala que considera não declarado, jogam a multa de 75%, que é a multa do 44 comum, né, da 8.212, que se coloca. E criaram a multa sobretudo aparece no 89, parágrafo 10 da 8.212, que fala: quando o fisco comprove a falsidade, não é? Aplica-se a multa de 150%. Essa multa é a verdadeira desgraça da vida do contribuinte. Ela que eu vou tocar, tá? Mas observem vocês, né? Multa atrai sempre a fala de desproporcionalidade. E o Supremo já muito afasta multas consideradas ofensivas ao princípio da proporcionalidade. Mas acompanhem comigo um caso. Imaginem vocês que um contribuinte entra em juízo para discutir o crédito tributário 1, que foi erroneamente recolhido em 2015, tá? E ele recolheu e verificou que recolheu errado por uma questão de direito controvertida, uma res dúbia, uma questão de autoindagação jurídica, né? Ele tem êxito na primeira e segunda instância, não é? A Fazenda recorre aos tribunais superiores, então não transitou em julgado. Imaginem que a jurisprudência é absolutamente pacífica e favorável ao contribuinte, razão pela qual, não é? Ele resolve fazer uma compensação com aquele valor, tá? Imagine que tenha vários recursos extraordinários apreciados, mas não teve, não é, nenhuma questão consolidada para que autorize, não é, os julgamentos do CARF e o procedimento da Receita. Esse dinheiro do crédito 1, que foi indevidamente recolhido, ele é usado como moeda de pagamento do crédito 2 em 2020. Vejam que ele passou 5 anos na mão do poder público, no erário, ele transitou, ficou no bolso da Fazenda Pública por 5 anos, sendo que esse era um dinheiro que foi indevidamente recolhido. O contribuinte vai e autocompensa o tributo 2 em 2020, por exemplo, por causa da crise da pandemia. Ele quer pagar folha de pagamento, não é? Durante esse tempo inteiro, eu repito, o dinheiro ficou no erário. Imaginem vocês que esse crédito foi declarado direitinho, lançado direitinho, absoluta boa-fé, o fisco teve ciência de tudo, ele cumpriu todas as obrigações acessórias, informou tudo que tinha que informar com total verdade, tá? O que ele não concorda é em não pagar a folha e o dinheiro ficar nos cofres do Estado, não é? Observem para você ver, se a Receita não homologar a autocompensação, porque não houve o trânsito em julgado, e isso está cheio no CARF, não é? A multa que aplicam é de 150%. Agora, imaginem vocês, o fisco ficou esse tempo inteiro com o dinheiro do contribuinte, ele tem o direito de autocompensar, tá? Ele deve o tributo, está em dificuldades, cumpre tudo, informou tudo com verdade e, mesmo assim, aplicam a multa de 150% no contribuinte. Isso é o que nós chamamos de confisco, transformar o tributo erroneamente pago em um empréstimo compulsório sob a pena de aplicar uma sanção desproporcional, sanção política, para obstar o direito de petição do contribuinte. Se ele entrasse na justiça, ele ia ter que esperar 11 anos, no mínimo, para ter o dinheiro dele de volta.
A lei o autoriza e o mecanismo criado para obstar é aplicar uma multa de 150% alegando falsidade. E a pergunta que eu faço, onde está a falsidade? Onde está a falsidade? Imaginem vocês que o CARF vem sedimentando o entendimento no sentido de que ele aplica a multa qualificada de 150% porque houve falsidade. E aí nós perguntamos o seguinte, que falsidade? Se todas as informações foram verdadeiras, nós estamos diante de uma multa aplicada por uma declaração falsa. Ele não mentiu. O contrário de falsidade é verdade. E ele atuou com verdade. Ele não concorda. Há uma res dúbia na questão. E não uma questão de falsidade. Não faz sentido se falar em multa por falsidade. Aí, o entendimento vem aparecendo com uma completa estultice. Fala assim, ele sabia que aquele crédito não era líquido e certo. Daí é falso. Certeza e liquidez tem a ver com matéria fática e não com entendimento jurídico. Isso é dito e refalado pelo Supremo. Se fosse verdade isso, não é? O mandado de segurança você podia rasgar e jogar fora, porque ele discute o direito líquido e certo, e você pode discutir. Então, a questão que se coloca hoje é que a multiplicação de autuações, considerando multa qualificada, qualquer desentendimento, não é? Qualquer entendimento diverso do contribuinte, por não concordar com o procedimento da Receita, geram hoje multas qualificadas. Se o fisco discorda, e o fisco muitas vezes discorda, é useiro e vezeiro em discordar, ele aplica uma multa de 150%, quando está em questão um problema de interpretação jurídica. Nós estamos diante de res dúbia, de questão de direito, e não de questão de fato. É preciso, urgentemente, afastar essa possibilidade de aplicações de multas qualificadas de 150% pelo fisco e, pior, confirmadas pelo CARF, com base na ausência de certeza e liquidez de um crédito quando estamos diante de uma questão de direito. Olha, honestamente, isso me parece um completo beabá. E talvez a maior derrapada que eu já assisti, sem querer ser tão incisivo, Tasso, não é? Uma derrapada jurídica, a meu ver, dos julgadores do CARF, que são excelentes, mas nesse caso, me parece que eles embarcaram numa canoa absolutamente furada. E o pior, esse mecanismo hoje vem servindo tão somente, não é, para possibilitar a ausência de possibilidades do contribuinte de rever um dinheiro que ele pagou erroneamente. Nós não estamos falando de sonegação, não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando de um dinheiro do contribuinte que fica no erário, confiscado e que não é devolvido. Eu cansei de ver contribuintes que não autocompensam durante a pandemia, em dificuldade financeira, por medo da multa qualificada. Aí fala assim, no judiciário nós vamos reverter. Ele fala, mas o meu CPF vai ficar lá, eu posso ter um auto de notícia crime contra mim. Então ele paga sob a chantagem de aplicação de uma multa qualificada. O que eu chamo é CARF. Fica atento e não embarque. Falsidade pressupõe dados falsos. E essa aplicação generalizada da multa é uma estultice jurídica. Caro Luiz Felipe, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Como é que você vê o oposto da autocompensação, aquela feita pela própria Receita Federal, no caso em que você faz o pedido de compensação, na verdade, o pedido de restituição, e obviamente ela vai compensar aquilo tudo que está aberto contra você,
E a gente teve, ela usava também os pagamentos, parcelamentos não, sem garantia, né, não garantidos, e agora o Supremo já determinou, agora em agosto, eu acho que teve um RE, estabelecendo que isso é inconstitucional, pelo menos alguma vitória a gente teve nesse sentido, ou seja, é inconstitucional você compensar... Ela está executando por conta própria, né? Não faz sentido você ter um parcelamento não garantido, mas parcelamento que suspendeu a exigibilidade e que você vai compensar em função disso. É um acordo que você quebra. Agora você vê a dissonância da questão, né? Ela aplica uma multa, devia aplicar uma multa qualificada nela. Ela devolver, então, justo, né? Com 150% a mais, se ela tivesse errado. Isso seria a Receita se olhar no espelho e ter o mesmo tratamento que ela dá ao contribuinte dela. Então, se ela errou, que cobrasse dela 150% também. Né? Concordo. Óbvio que isso naturalmente vai ser difícil acontecer. A gente tem uma pergunta aqui que a gente poderia fazer. A produção pediu para a gente fazer essa pergunta, a gente estabeleceu uma pergunta, e você que está assistindo poderia ajudar a gente nisso. Eu vou deixar os nossos panelistas falarem sobre o assunto, mas eu queria entender de vocês podem responder isso dentro do nosso do site ali. Se vocês acham, desse nosso filho caçula, das compensações das instituições de crédito tributário, que essas novas regras de transação vão permitir a larga utilização dessa modalidade de extinção do crédito tributário. Esse é um ponto que a Fernanda levantou durante a nossa discussão. Vocês podem já votar o que vocês achem, mas eu queria saber dos outros, menos até da Fernanda, que já falou sobre isso, saber se todo mundo concorda com isso ou se acham que isso ainda vai levar muito tempo para ser, enfim, implementado de forma rápida. Claro que nosso tempo está no fim. Tem um ponto, Felipe, importante de ressaltar, que ela é por adesão, mas existe o edital. Então, assim, existe um trabalho setorial das entidades de classe, das pessoas que estão envolvidas, que podem apresentar editais, propor editais para o Ministério da Fazenda. Tá? Então, assim, eu acho que não só vai ser muito utilizado, mas vai demandar de nós, que lidamos com o direito tributário, novas competências, que é pensar formatos de adesão, formatos de negociação que interesse a setores para formar novos editais e viabilizar esse procedimento. Eu tenho experiências muito positivas e já tinha mesmo antes, porque eu percebo na Procuradoria da Fazenda Nacional, em especial, um sentimento de que é necessário. Eu acho que aqui o público tem se variado bastante nisso aqui, pelo que eu estou entendendo. Tem gente que ainda acha mais que talvez não funcione isso. E aí eu concordo com vocês. Eu acho que talvez a gente precise de um aprimoramento em relação a esse assunto para que a coisa realmente caia nas graças de tudo e funcione. Até porque, sendo uma regra de 2020, ela ainda está nova e sujeita a discussões, né? Olha, eu acho que o pessoal ainda está mais pessimista em relação a isso, mas eu acho que isso é um bom ponto para anotar, para que a gente tenha uma mudança, um ajuste. Eu queria agradecer de qualquer forma, a gente não está conseguindo mais tempo para colocar novas perguntas, mas uma coisa que eu queria comentar, eu acho que a gente pode voltar à tela aqui, a gente já conseguiu fazer o sorteio também sobre o livro, e a pessoa que ganhou esse livro, são 2 volumes, é a Tayane Costa, parabéns, Tayane, são 2 volumes, acho bom você abrir um espaço na estante, porque são 2 volumes realmente grossos, isso vai fazer diferença na vida, isso é importante. Eu não sei se alguém tem algum comentário final que a gente possa fazer em relação aos assuntos que a gente colocou aqui nesse painel, algum ponto final? Luiz Felipe. Vamos lá. Só a título de consideração final, de agradecimento mesmo, agradecimento à BDF, parabéns à BDF, à comissão organizadora e a oportunidade de estar aqui com tantos diletos, tá, expoentes aí do direito tributário e caros amigos. Então, a fala final minha é de agradecimento, tá? E parabenizar pelo seu comando, tá? Preciso comando. Parabéns. Obrigado. Na verdade, eu não vou falar mais nada, já que você falou tudo, acho que está isso. Acho que faço minhas as suas palavras, acho que eu tenho que agradecer realmente. Eu aprendi mais do que eu falei aqui. Saúdo todos, aplaudo todos, porque eu já entrei emendando na fala. É ótimo isso. E nem fiz a saudação. Eu só escrevo no chat. Então, deixo um abraço para o grande Brigagão, para os amigos aqui presentes, e perdoem eu ter embalado na fala do Tássio. Não, ao contrário, era para isso mesmo. É isso mesmo. Os assuntos são contínuos, exatamente isso, é a bola passada.
E parar na fala do Tasso dá prestígio, é sinal de que você falou bem. Bom, gente, em nome da BDF, eu queria agradecer a todos que estão participando aí do nosso congresso. São mais de 3.100 inscritos. Então, uma felicidade muito grande. A gente está conseguindo concretizar o evento, mesmo online. Foi um desafio, envolveu muita preparação, muita adaptação, mas encerramos aqui essa homenagem ao Gilberto Ulloa Canto, um dos grandes juristas aí do tributário no Brasil, com um livro de 2 volumes, né, que a Tayane ganhou, muito bom. A Tayane vai ter que abrir espaço na estante. E queria agradecer a participação desse painel brilhante, também ressaltar que o Onofre também é um estudioso da transação, usei o livro dele, das transações administrativas, no meu doutorado, muito bom. Muito obrigada a todos e tenham um ótimo dia. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço todo mundo participar e continuem com o próximo painel, porque os próximos painéis vão estar muito interessantes também. Gente, muito obrigado.